Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Você sabe o que é a liderança orgânica? Sabe qual é o reflexo disso para o dia a dia nas corporações ou também na vida pessoal? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Aqui no estúdio eu vou conversar com o Renan Carvalho, que é integrante do Instituto Movimento Orgânico lá de Blumenau e veio aqui para a gente falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto que é a liderança orgânica. Obrigado, Renan, obrigado pela sua participação, se deslocando lá de Blumenau para falar com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, Almeri. Prazer estar aqui conversando com vocês. Então, Renan, desde quando eu li isso, liderança orgânica, queria entender o que significa isso, onde se aplica a liderança orgânica. Olha, Almeri, é engraçado esse termo até, né? Se fazer uma pesquisa na internet, eu acho que o único lugar que você vai ver é ali com a gente, ali em Blumenau, né? Mas foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo. Eu trabalhei com consultoria durante mais de 8 anos, eu fui executivo nos Estados Unidos, eu tinha uma experiência corporativa muito grande. E me frustrei muito com o meio corporativo, com o meio empresarial, porque eu percebi que eu não conseguia ser feliz lá dentro. E eu percebi que depois que eu saí, que eu comecei a trabalhar com consultoria, eu vi que ninguém conseguia. A maioria das pessoas não era feliz nesse meio, simplesmente trabalhava porque precisava. Então, dentro da consultoria, eu também acabei abandonando isso e comecei a buscar alternativas onde as organizações pudessem se organizar de um jeito mais feliz. E acabei encontrando, eu elaborei um estudo grande ali em 2011, e acabei encontrando, desde lá da década de 60, alguns estudiosos que trouxeram um termo chamado de organizações orgânicas, que são organizações que funcionam de uma maneira muito mais natural, sem toda essa pressão, sem hierarquia, sem metas. As pessoas trabalham com muito mais paixão, trabalham realmente de uma forma conjunta, assim, de uma forma onde todos estão no mesmo nível e todos decidem em conjunto, em consenso e buscam um propósito maior. E aí, quando eu encontrei esse tipo de organização, me aprofundei muito nos estudos, comecei a ver que já tinha no mundo algumas empresas, corporações grandes que funcionavam até dessa forma, e acabei publicando um livro em 2012, que é Organizações Orgânicas. E aí a gente começou um trabalho, eu como educador, como coach, onde eu comecei a ajudar líderes a desenvolverem as habilidades para poder desenvolver esse tipo de organização. Ou seja, é uma coisa que não tem no meio acadêmico, não tinha nem no próprio meio empresarial, não existia. Aqui no Brasil, principalmente, era uma coisa que estava, na época que eu comecei em 2010, era muito restrito assim, a um ou outro livro, um outro conhecimento. E a gente começou, na prática, a tentar desenvolver essas habilidades. E a gente foi aprimorando de 2010 até hoje. E aí, ali pelo meio do caminho, o pessoal que foi participando desse programa começou a cunhar o termo liderança orgânica, que é o tipo de liderança onde a gente lidera por paixão, onde a gente lidera porque a gente tem um propósito muito grande de melhorar o mundo, de levar felicidade para as pessoas, onde a gente inspira as pessoas, onde as pessoas estão realmente engajadas em uma vontade muito grande de pertencer àquilo. Uhum. Então isso aí gera um ambiente muito mais feliz, gera organizações onde todo mundo realmente participa e aí esse termo liderança orgânica acabou virando esse conjunto de habilidades que são necessárias para um líder desenvolver esse tipo de ambiente. Uhum. E como começar a fazer essa desconstrução? Assim, é muito difícil sair desse padrão, né, que a sociedade impõe para fazer um novo tipo de administração, seja até na vida corporativa ou então na vida pessoal, né? Com certeza. Aí nós fomos, lógico, quando a gente começou com isso, a gente começou a enfrentar os obstáculos, né? E os obstáculos são grandes. O primeiro deles, né, realmente, todo esse meio corporativo, esse meio empresarial, essa economia, esse sistema econômico que a gente está inserido, ele um pouco que direciona o comportamento das lideranças, das organizações, para ser um comportamento realmente de competitividade. Onde as pessoas têm que estar sempre ganhando mais que o outro, uma empresa tem que estar sendo mais bem-sucedida que a outra, e por aí vai. E esse ambiente conduz muito para toda essa loucura que a sociedade vive. Então, um líder, para poder desenvolver um outro tipo de organização, ele tem que realmente pensar muito a fundo até o próprio sentido que ele dá para a vida dele. Uhum. Então, isso se torna importante. Então, o programa nosso, ele acabou migrando de algo organizacional para algo pessoal. Porque o líder orgânico, ele precisa realmente rever muitos conceitos que existem dentro dele, que são muito fortes,
e que ele foi educado em cima disso muitas vezes, né? De como que ele deve lidar com as pessoas, do que são as pessoas, do que é o propósito do trabalho, de por que nós estamos aqui. Na verdade, existe um propósito social hoje que é, né, a gente está aqui para poder morrer com mais bem material do que nasceu. Exatamente. Basicamente, essa é. E a gente estuda, trabalha e a vida inteira para isso, né? Então, a gente quebrar esse padrão é um negócio muito pessoal. Então, acabou que isso migrou, né, os próprios estudos que a gente faz, os próprios programas que a gente traz, onde a gente desenvolve essas habilidades, migrou muito para uma revisão da nossa própria vida, né? A gente revê as nossas emoções, o nosso estado emocional, a gente revê o propósito da nossa vida, o motivo, o que a gente tem paixão de fazer, o que a gente precisa resgatar lá da infância que a gente se perdeu ao longo do tempo. Tudo isso aí faz parte desse processo, né? Para poder, então, as pessoas se sentirem seguras e tranquilas para darem um passo para fora disso tudo. Então, sair da caixa, né? Sair de dentro da caixa. Então, aí tem gente, nós temos líderes, empresários que mudaram suas organizações totalmente, que tiraram cargos, tiraram hierarquia, tiraram metas, né? Nós temos até imobiliários que trabalham sem metas para vendedores, para nada disso. Então, quer dizer, você começa a tirar coisas que você percebe que não tem sentido e que tira esse estado de felicidade da sua organização. E isso aí não necessariamente muda a questão de resultados e nem de empenho das pessoas. Muito pelo contrário, as pessoas felizes muitas vezes se empenham mais e não colocam tanto tempo naquilo, né? Então, tira-se a pressão, as pessoas trabalham de uma forma muito mais colaborativa e isso aí faz com que todo mundo esteja mais feliz. Bacana isso. Até tem um exemplo aqui de uma empresa de Santa Catarina que eu li numa revista que os funcionários poderiam sair para surfar quando desse onda e voltavam depois, né? Então, sim, exatamente. A produtividade também reflete nisso também, nessa maneira de liderar também, né? Inclusive essa empresa aí, eu também li a respeito bastante, inclusive a Regina conhece até o proprietário, né? Mas eles tiveram já ofertas de grandes corporações que vieram, ofereceram muito dinheiro para aquele empresário, para ele vender a empresa, e ele disse que não quer. Ele quer ter uma empresa para ser feliz, ele não quer ter uma empresa para ganhar dinheiro. Então, ser feliz para ele é isso, é poder sair e surfar na hora do trabalho. E os empregados também, todo mundo também participar disso. Não é um negócio que é um privilégio só do dono, enquanto todo mundo está trabalhando lá, ele está curtindo. Não, todo mundo realmente viver isso no seu dia a dia, né? Por que a gente precisa esperar tanto pelos fins de semana? Por que a gente precisa esperar tanto pelas férias e pela aposentadoria? A gente podia viver essas três coisas no nosso dia a dia. Essa é a proposta do nosso instituto, sabe? A gente viver aquilo que a gente sonha na aposentadoria ou nas férias, ou a gente trazer isso para o nosso dia a dia, para todos os dias da nossa vida. E é possível? É claro que é possível. Isso é muito possível, né? Obviamente, existe um caminho a ser perseguido, existem vários obstáculos para a gente vencer, mas são obstáculos internos. São problemas internos que nós temos que resolver para a gente ir conseguindo isso, né? E a gente consegue. Eu, particularmente, tenho um estilo de vida hoje muito interessante, porque, na verdade, eu me dedico a trabalho mesmo, no máximo 2 dias por semana. O resto do meu tempo são preenchido com várias atividades e várias coisas que são importantes para a minha vida. Família, aprendizado, atividades que eu gosto de fazer porque simplesmente eu gosto. Então são coisas assim, conversa com pessoas importantes, interessantes, isso tudo que realmente preenche a vida, né? E aí vocês me perguntam, mas e o trabalho que você faz? Não, eu trabalho com algo que eu adoro, que é contribuir, ajudar as pessoas a despertar para isso. Mas mesmo assim, se eu preenchesse mais tempo do que necessário, talvez isso perderia o sentido para mim. Então a gente precisa rever muito essa questão do nosso tempo. Como que a gente está dedicando o tempo da nossa vida? Porque existem muitas atividades importantes que representam realmente uma vida com mais sentido, uma vida mais plena. E que nós deixamos tudo isso de lado para fazer uma atividade única, que é o trabalho, que toma a maioria do nosso tempo e que ainda acaba com a nossa energia para a gente depois não ter vontade de fazer mais nada, né? Então, assim, mudar isso é algo que a gente quer muito contribuir para que as pessoas consigam, né? Quando se espera muito aí o final de semana ou um feriado, é um sinal, assim, é uma luz vermelha que a pessoa realmente não está gostando mais do que está fazendo, Ana? Tem muitas luzes vermelhas, essa é uma delas. Né? Mas, assim, essa sem dúvida, né? Ou seja, pessoas que estão envolvidas em um emprego, ou mesmo que são donas de uma empresa ou tal, e que
se começam a olhar para si mesmo, que emoções que estão sentindo no seu dia a dia, que mais preenche o seu tempo. Né? Então, existem alguns tipos de emoções que são indicadores muito fortes de que tua vida não está muito boa. Né? Então, se você vive com muita ansiedade, ansiedade, eles dizem que é o mal do século. Ansiedade é um negócio que toma muitas pessoas e que... Então, se você vive com muita ansiedade, se você vive com uma certa angústia, muitas vezes um medo interno sempre contínuo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir vender? Será que vai conseguir fechar as metas do ano? Será que eu vou conseguir? Será que... Se você vive muito com essas pressões internas e a tua emoção, essa angústia, essa ansiedade, esse medo, né? Se isso acaba gerando conflito entre você e as pessoas, ou seja, você vive com muita... algumas desavenças, assim, algumas coisas, né? Com as pessoas, com seus funcionários ou com a sua família. Se você de repente gostaria de ter mais tempo para estar com seus filhos, mais tempo para passar com as pessoas que você gosta, com seus pais, com quem quer que seja, e você não tem esse tempo mais, né? Isso tudo são indicadores de que a vida não está como deveria estar. Então a gente precisa olhar para esses indicadores e começar a dar mais importância para eles, porque a gente acaba abafando isso tudo, né, para a gente conseguir manter o padrão. Não, eu preciso. Os medos falam tão alto para nós que a gente acaba dedicando integralmente para eles e abrindo mão dessas coisas importantes. Eu li num post de uma amiga que falou assim, agora eu vou deixar o telefone ligado só das 13 às 22 horas, porque ela é professora. Sim. E de manhã eu preciso deixar desligado que eu vou dedicar o tempo ao meu filho e depois das 22 horas eu preciso descansar. Quer dizer, ela não abriu mão da profissão, nada disso, mas ela conseguiu administrar isso, né? Exatamente. Isso também é orgânico. Né? Principalmente isso. Eu acho que o caminho, a transição, fazer a passagem, por exemplo, eu estou aqui na minha vida hoje, poxa, eu tenho que trabalhar 50, 60 horas. Se o cara é empresário, ele trabalha 50, 60 horas brincando. Né? Agora, se o cara é empregado, muitas vezes, se é gestor, também, ele não consegue desligar, porque o telefone tem que ficar ligado enquanto ele está em casa, no final de semana e tal, aquela coisa toda. Né? Então, acaba que, se a pessoa está muito inserida nesse contexto aí, sair dele é uma questão de você conseguir gerenciar o teu tempo. Então, óbvio, se tu está numa empresa, é um gestor, você não tem mais o teu tempo. Acabou, o teu tempo pertence àquela empresa. Infelizmente, é assim que né, aquela empresa vai te sugar o máximo que puder. Agora, se você tem condições de dar um basta em determinado momento, falar assim, olha, vou trabalhar só meio período. Ou vou tirar um dia por semana para mim. Se você conseguir negociar isso com a tua empresa, se você conseguir mudar a relação de trabalho, sair do CLT e virar um terceirizado, fazer alguma coisa que consiga você ter domínio do seu tempo, isso é muito importante. Né? Você precisa ganhar esse poder sobre o seu tempo para você conseguir fazer os passos que vão te levar para essa vida com mais sentido. Tá certo, Renan. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Renan, inclusive sobre um workshop que já está no ar, que o Instituto está fazendo aí para realmente fazer essa catarse, essa mudança de vida, né? Ter esse suporte. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale, para você que sintonizou a TV Univale agora. Hoje o nosso assunto é liderança orgânica. Eu estou conversando aqui no estúdio com o Renan Carvalho, que é integrante lá do Instituto Movimento Orgânico de Blumenau, que aplica esses métodos para as organizações e também para as pessoas, para a transformação da vida pessoal. Renan, a gente fala em método agora, né? Quais são os métodos que vocês usam para promover essa catarse, essa mudança no empresário ou então na pessoa mesmo, né? Na vida pessoal dela? O grande desafio, como eu comentei, né, o desafio é muito mais interno, né? É as pessoas conseguirem elas mesmas se libertar das amarras, né, das crenças limitantes que existem e que geram emoções negativas e que elas precisam aprender a gerenciar isso. Então, a gente tem alguns programas que a gente criou e que ajudam muito as pessoas a darem passos no sentido de se libertar dessas suas próprias amarras, das suas próprias crenças. Né? Então nós temos um programa que ele é totalmente voltado só para o lado pessoal, então nós temos lá donas de casa, temos profissionais, temos todos que participam lá, né? E que é um programa onde o método ali é a gente pegar e trabalhar realmente essa questão das crenças limitantes do lado emocional, para que a pessoa se liberte disso, para que a pessoa consiga ter relações
onde ela não mais gere conflitos na vida dela e para que ela consiga tomar decisões que sejam importantes para a sua essência e não importantes para o que a sociedade espera dela. Então a gente tem um programa ali que são 6 meses, a gente faz vários encontros, a gente trabalha técnicas de coach, a gente trabalha técnicas de vivências, muito raciocínio filosófico que a gente traz ali, mas de uma forma simples, de uma forma questionadora, para a gente ir questionando coisas internas e para a gente quebrar essas imposições muito poderosas que a sociedade nos coloca e que, na verdade, não são tão importantes assim para a nossa vida, né? Então, se a gente conseguir se libertar disso internamente, é um primeiro grande passo. E para as pessoas que têm já um empreendimento, que querem empreender, ou que têm equipes, ou que já lideram organizações, ou que são gestores, né, elas podem dar um passo a mais. Além desse programa de revisão das crenças internas, pode dar um passo no sentido de desenvolver técnicas e habilidades para trazer toda uma equipe para esse mesmo tipo de pensamento. Aí, no caso, a liderança orgânica, né? Então, a gente trabalha nessas duas frentes, onde a gente primeiro prepara o lado interno, o lado da pessoa, o lado da revisão das crenças e emoções, e depois também o preparo de você conduzir uma equipe, de você mudar toda a forma de lidar com uma equipe, para que isso funcione também e flua de uma forma tranquila, natural e feliz. Na prática, já vem tendo resultados? Você já vai sentindo resultados? Sim, na verdade nós temos já 7 anos que nós estamos com esse trabalho, né? Nós já tivemos mais de 200 líderes que participaram desse programa. O Instituto foi fundado por líderes que viram resultados muito grandes na sua vida em função disso, né? Inclusive, vocês entraram no site, tem vários líderes lá que dão depoimentos disso. Mas é uma mudança totalmente interna, né? Não é algo assim, vai implantar alguma coisa. Não existe implantar nada. O que existe é eu começar a olhar para mim mesmo e ver, poxa, isso aqui faz mais sentido do que isso. Então, vou começar a fazer isso, né? O que eu preciso para fazer isso? Aí a gente ajuda e te apoia. Mas é você que está sempre no domínio da sua vida. Então, a gente procura empoderar as pessoas para que ela realmente tome as decisões que partam da sua essência e não de toda essa pressão que ela está submetida. E o planejamento, eu acho que parte daí também, né? Assim, muitas empresas que a gente vê que pedem falência porque era do pai, o filho não quer mais porque quer morar na praia, né? Sim, quer tempo certeza. Demais. O planejamento começa aqui, às vezes ele não entende muito bem, ou entende erroneamente, né? Isso. Mas aí que tá, né? Nessas questões familiares existe muito essa pressão de pai e filho, de mãe, né? O filho tem que cuidar do até negócio seguir do pai, a carreira, tem que né? seguir a o cara carreira, é médico, preparou, aí o pai pegou e colocou o filho para estudar nas melhores universidades, para poder se preparar, para poder tocar todo aquele império que é a organização. Não é isso Só que não é isso que o cara... E eu já vi as duas faces da moeda. Eu já vi o filho que simplesmente, não quero saber nada disso, vou cuidar de outra coisa, né? E eu já vi o filho que, apesar de querer, ele não consegue, porque ele está preso naquilo. E aí ele está ali fazendo o que não gosta e dedicando, e a vida é um tormento para ele, mas ele está ali, né? Porque ele não conseguiu se desvencilhar disso. Então, assim, por isso que o grande passo realmente é a gente olhar internamente. Porque se a gente começar a olhar para todos nós, a gente vai ver que todos nós têm esses medos, tem esses traumas, tem essas coisas que impedem a gente de tomar uma decisão de mudar de vida, de mudar de emprego, de sair, ou de muitas vezes ter que abrir mão de alguns confortos e bens materiais que a gente não precisa realmente. A gente acha que precisa porque venderam para nós isso, mas a gente não precisa no final do dia. Eu descobri que eu não precisava de um monte de coisa para me poder viver mais feliz, né? Então a gente abrir mão disso sem ter medo de ser julgado, de ser rotulado, não, se a sociedade quiser me julgar, que julgue. Eu vou viver minha vida, eu tenho meu tempo para viver agora, eu não posso esperar amanhã. Então é isso que a gente tem que resgatar essa vontade da gente viver o presente, viver o aqui e agora, e não mais essa coisa que a sociedade nos impõe, onde a gente tem que garantir um futuro. Né? Sim. O futuro nunca está garantido, a gente não sabe se a gente vai sair daqui e vai estar vivo amanhã. Né? Então não adianta a gente ficar jogando esse joguinho, porque a maioria das pessoas, quando chega lá na frente, já não tem mais a saúde para poder viver como gostaria. Isso se aplica também, por exemplo, agora estão saindo do ensino médio, aí vão fazer testes vocacionais, tudo para ver o que vai realmente seguir a profissão. Muitos querem, por exemplo, assim, a gente tem uma defasagem muito grande de professores, né? Eu queria fazer pedagogia, queria ser professor.
mas não dá tanto dinheiro assim como da medicina. Isso também serve para isso, para esse entendimento também? Na verdade, a questão educacional, ela é muito pesada nisso aí, né? Eu me envolvi bastante com isso também, até porque eu tenho um monte de filhos, então eu tenho que estar envolvido com essa questão educacional, né? Mas o que a gente percebe é que as pessoas, quando chegam ali com 16, 17 anos, passaram por uma escola, que é uma escola totalmente voltada para impor conteúdos e não para despertar os jovens para a natureza deles, né? E nesse impor conteúdos e competir, essa competição é o quê? É o que é mais importante para a sociedade. Então, se coloca muito para a juventude de que o mais importante é você, né, o mais rápido possível conseguir o sucesso. Né? E o que é o sucesso? O sucesso é dinheiro, fama e poder, qualquer uma dessas três coisas que... Né? Então a juventude acaba se embriagando muito por isso. E muitas vezes na hora de tomar uma decisão sobre uma carreira, ali num momento que parece que todo mundo tem que tomar decisão na mesma idade, com 17 anos ali, no terceiro... Ali que tem que tomar decisão, certo? Como se as pessoas todas tivessem o mesmo padrão, né? Cara, até hoje eu não sei o que eu gosto, na verdade. Então não é assim que as pessoas funcionam. Não é ali naquele momento que elas precisam tomar essa decisão. E aí, se elas tomam, aí realmente a maioria acaba se submetendo a essa competitividade. O que eu preciso, o que eu tenho que ganhar, com fama, dinheiro, poder, como é que eu consigo isso? E acaba entrando em atividades, em trabalhos que vão consumi-los pelo resto da vida. Né? E muitas vezes não conseguem nem sair mais. Então a gente precisa rever também esses modelos educacionais, essa forma como a gente está educando as pessoas, né? Hoje em dia, eu com a minha filha mais velha ali, eu costumo trabalhar muito com ela essa questão do que ela gosta de fazer. Então, se ela gosta de artesanato, e ela adora artesanato, então acabou, vai dedicar 100% para isso. Não precisa fazer outra coisa. Né? Porque se tu for boa nisso, né? Se tu for uma expert no que tu faz nisso aqui, então tu vai ser feliz e tu vai se virar na vida. Então é por aí que a gente tem que trazer as coisas. Porque assim, às vezes assim, a pessoa quer ser médica porque tem um resultado mais rápido do dinheiro, mas também porque ela gosta, que é a vocação. Então é uma coisa. Aí é outra coisa, exatamente. Outra coisa. Se eu gosto disso, eu tenho a coisa. Ela gosta mais de se sentir feliz, né? Isso. Mas se a pessoa vai se sentir feliz fazendo artesanato ou... Mas aí que tá, né? Essa competitividade da sociedade parece que ela hierarquizou as atividades. Exatamente. Certo? Então o que acontece? Tem atividades que são importantes, entre aspas. O cara é médico, é gestor, é arquiteto, advogado, aquela coisa. E tem aquelas atividades que é artesanato, arte, isso aí não dá dinheiro, né? A música, não sei o que. E aí o que acontece? As pessoas acabam que gostam disso, né? Ou que gostam de... eu gosto de mexer com marcenaria, com madeira, então é uma das coisas que eu gosto de me dedicar no meu tempo lá. Né? Não sou muito bom, mas eu adoro. Então, quero fazer, vou fazer. Né? Então, as pessoas precisam dedicar para as suas paixões. E aí, se elas começarem a dedicar para isso, elas vão começar a descobrir que, poxa, vale muito mais a pena viver assim. Claro. Né? Mesmo que eu tenha menos dinheiro. Só rapidamente, Renan, o workshop está lá no orgânicas.org, é isso? Está aberto? Isso. Na verdade, o workshop que a gente está fazendo chama Viva e Trabalhe com Sentido. Né? Na verdade, a gente vai dar várias dicas, a gente vai apresentar algumas técnicas, alguns modelos, alguns processos que ajudem as pessoas a dar espaço, né? A sair de uma vida sem sentido e de um trabalho sem sentido e migrar para uma vida e um trabalho com sentido. Então isso é totalmente online, está no nosso site, é gratuito, então as pessoas podem fazer inscrição e aí a gente vai conversar lá. Ok, então orgânicas.org e tem o Facebook também lá, orgânicas.org. Orgânicas.org, isso aí. Pode entrar lá, inscrevam-se lá no workshop e a gente eu vou estar lá conversando com vocês. Tá certo, Ana. Muito obrigado aí pela sua vinda aqui, pelas suas informações. Parabéns aí por esse projeto tão interessante, né? Creio que vai modificar aí muitas vidas, muitas cabeças aí. Né? É o que a gente espera, Meri. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Para você um ótimo final de semana e até lá.